O envelhecimento é um problema que afeta todo mundo. Além das alterações na saúde geral, com o aparecimento de doenças com avançada idade, o envelhecimento também tem um grande efeito sobre a aparência, em especial no rosto, com o aparecimento das rugas e também na flacidez de pele, que vai dar aquele aspecto de face derretida, não é mesmo? Felizmente, existem sim maneiras de rejuvenescer o rosto, com a ajuda da cirurgia plástica, e reverter boa parte dessas alterações. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá pessoal, meu nome é Sérgio Segundo e esse é o Segundo Plástico, o seu canal de cirurgia plástica no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou responder para vocês 7 perguntas que as pessoas mais fazem sobre ritidoplastia. Então, bora para as perguntas. Primeira pergunta, o que é o lifting do rosto? Lift facial, lifting do rosto, facelift, ritidoplastia, ritidectomia. Todos esses termos se referem à mesma cirurgia. Mas afinal, o que é feito na ritidoplastia? Nessa cirurgia é feito o tratamento das rugas e da flacidez da face. Isso é feito fazendo a correção da flacidez em 2 planos, um plano mais superficial e um plano mais profundo. O plano mais profundo é chamado de esmaso, que é onde ficam os músculos da mímica facial, que são aqueles músculos responsáveis pelas expressões faciais. E esse esmaso, com a avançada da idade, vai ficando mais solto. Então na cirurgia, o esmaso ele é puxado e é fixado numa posição mais adequada, o que corrige a flacidez dos tecidos mais profundos. Já a flacidez mais superficial da face é corrigida ao se esticar e retirar o excesso de pele. Segunda pergunta, qual é a cirurgia de correção do bigode chinês? Bem, para responder essa pergunta, eu tenho que falar aqui sobre as indicações da ritidoplastia, que são as seguintes. Primeira, a correção de flacidez e de rugas ao redor das sobrancelhas. Lembrando que isso não corrige a flacidez e o excesso de pele nas pálpebras, isso já é uma outra cirurgia. E se você quiser saber mais sobre essa cirurgia, clica aqui nesse link. Agora vamos voltar às outras indicações. Temos também a correção de flacidez nos terços médio e superior da face, ou seja, essa região da sobrancelha para baixo. Também a correção, ou na verdade, a diminuição do sulco nasogeniano, que é o chamado bigode chinês, que ele é bastante melhorado com a ritidoplastia, mas às vezes pode ser necessário também associar outros procedimentos, que eu vou falar mais adiante. E também a correção ou diminuição do sulco lábio-mentoniano, a chamada linhas de ventrículo, a correção da flacidez na lateral da mandíbula, que é chamado de jaws, ou face de bulldog, como vocês podem ver aqui nessa foto. Também a correção da flacidez cervical, a chamada papada, sendo nesse caso também chamado de lifting cervical, e que é muitas vezes associada com a lipoaspiração de papada. E também a correção de rugas na testa, mas essa eu deixei por último, porque essa modalidade de lifting facial é cada vez menos utilizada, devido à utilização da toxina botulínica, o Botox, no consultório e que resolve a grande maioria dos casos. Terceira pergunta, como é o corte na ritidoplastia? Bem, depende do tipo de ritidoplastia. Na ritidoplastia mais comum, que é aquela que corrige as rugas e a flacidez nos terços médio e inferior da face, que é essa região aqui que vai das sobrancelhas até o queixo, o corte é feito normalmente contornando a orelha e depois descendo aqui em direção à linha posterior do cabelo, como vocês podem ver nessa figura. Essa modalidade também pode corrigir a flacidez da região cervical, sendo que nesse caso, às vezes é necessário fazer uma outra incisão aqui logo abaixo do queixo. Agora, quando se fala de ritidoplastia para a correção de rugas no terço superior da face, que é essa região que vai da linha de implantação capilar até as sobrancelhas, então a incisão é diferente. Nesse caso, ela é feita no meio do couro cabeludo. Aí pode ser tanto uma incisão grande, que vai de um lado ao outro da cabeça, ou incisões menores. Só que nesse caso é necessário um equipamento especial, que é o equipamento de cirurgia por vídeo, que ele é semelhante ao que é utilizado na cirurgia da vesícula, por exemplo. Porém, como eu já disse antes, essas ritidoplastias para o terço superior da face são cada vez menos necessárias, por conta do uso do Botox. Quarta pergunta, o que é o lifting não cirúrgico? Lifting não cirúrgico não existe. O termo lifting deve ser utilizado apenas para cirurgias que promovem essa elevação da face. Porém, existem sim alguns tratamentos não cirúrgicos que também ajudam a rejuvenescer o rosto. E que tratamentos são esses? Bem, a gente tem, por exemplo, o Botox, que é muito utilizado na correção
de rugas de profundidade leve a moderada, em especial na testa. Temos também os preenchedores, sendo mais utilizado o ácido hialurônico, que, como o nome diz, são úteis para preencher depressões na face, como por exemplo, olheiras mais profundas ao redor dos olhos, ou a falta de projeção nas bochechas, e também rugas mais profundas, como o bigode chinês e as linhas de ventríloco. E temos também os fios de sustentação, que podem dar um efeito de lifting temporário, e são mais utilizados, por exemplo, ao redor das sobrancelhas e também para a correção de jaws. Mas vale lembrar que todos esses tratamentos têm um efeito apenas temporário, de alguns meses até um ano, e eles não resolvem aqueles casos mais avançados e que têm indicação de fazer a cirurgia. Quinta pergunta: quais são os riscos da ritidoplastia? Bem, como eu sempre digo, toda cirurgia tem os seus riscos. A gente tem, por exemplo, os riscos relacionados à anestesia, como alergia a alguma das medicações utilizadas, ou no caso de pacientes que já têm um problema cardíaco prévio, pode haver uma descompensação desse problema durante a cirurgia e haver uma alteração das batidas do coração. Por isso que é sempre importante, nas consultas de pré-operatório, realizar, de preferência, consultas com anestesista e, se necessário, também consultas com outros especialistas. Agora, em relação ao procedimento cirúrgico em si, eu diria que o principal risco da ritidoplastia seria a lesão de um vaso sanguíneo mais importante, mas isso não é nem o mais preocupante. O mais preocupante, na verdade, é a lesão de nervos, em especial no nervo facial, que é o nervo responsável por inervar os músculos que controlam a expressão facial. Então, a lesão desse nervo pode levar a uma paralisia facial temporária ou até mesmo permanente. Felizmente, a paralisia facial permanente por conta da ritidoplastia é um evento muito raro e acontece apenas em 0,1% dos casos. Agora, se nós formos falar de complicações, que são coisas que podem acontecer após a cirurgia, a mais comum é o hematoma, que é quando você tem um acúmulo de sangue embaixo da pele. Na maioria das vezes, em pequena quantidade, o próprio organismo se absorve, mas, em alguns casos, pode sim ser necessário retirar alguns pontos da cirurgia e realizar a drenagem do hematoma. Sexta pergunta: como é o pós-operatório da ritidoplastia? A recuperação após a ritidoplastia pode levar de 1 a 2 semanas, que é o tempo necessário para reduzir o inchaço do rosto após a cirurgia e para reabsorver algum possível hematoma. A retirada dos pontos normalmente é feita com 2 semanas após a cirurgia. E em relação às recomendações, recomenda-se que o paciente tenha uma boa hidratação, tenha bastante repouso, e nesse repouso é importante que ele durma com a barriga para cima, ou seja, não pode dormir sobre o rosto, e também é importante que ele durma com a cabeça mais elevada em relação ao corpo, utilizando vários travesseiros se for necessário. E em relação aos fumantes, existe ainda outra recomendação, que é de suspender o cigarro pelo menos 2 semanas antes da cirurgia e manter o cigarro suspenso até pelo menos 1 mês após a cirurgia. E agora vamos para a última pergunta: quanto tempo dura o efeito lifting facial? Bem, isso é uma pergunta meio difícil de responder. Tradicionalmente, é dito que esse efeito dura até 10 anos. Mas se nós formos falar em termos de artigos científicos, o melhor já realizado teve um acompanhamento de apenas 5 anos e que mostrou que sim, após 5 anos, os efeitos da cirurgia eram mantidos. Porém, muitos cirurgiões plásticos relatam que tem pacientes em que esse efeito permaneceu por até 15 anos. Então eu diria que na média a gente pode dizer que é 10 anos mesmo. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Se sim, então deixe aí o seu like, que é para dar aquela força para que eu continue postando esse tipo de conteúdo aqui no canal. E se você quiser saber mais sobre cirurgia plástica, também já se inscreve no nosso canal apertando aqui nesse botão. E também já compartilha com seus amigos que gostam de cirurgia plástica. É isso aí e até a próxima. Tchau!